Eu quero compartilhar com você hoje mais uma parte desse nosso estudo, desse nosso tempo de aprendizado da palavra de Deus, que para mim, e não só para mim porque eu acho isso, mas porque de fato é a verdade, é o assunto mais importante da sua vida como crente, o assunto mais importante da sua vida como cristão, é aprender sobre o Espírito Santo e aprender, presta atenção, como cooperar com o Espírito Santo. Amém? A palavra Espírito Santo, Consolador, que Jesus disse que deixaria para nós, é Paracletos. Essa palavra quer dizer, sabe o quê? Aquele que foi enviado para estar lado a lado com alguém, trabalhando juntamente com. Então, irmãos, você tem o Espírito Santo porque você é crente, amém? Mas preste atenção, quem é pedreiro aí? Deixa eu ver, tem pedreiro aí? Mateus é pedreiro, né? Pedreiro, ladrilheiro, mais o quê? Mestre de obra, só não é engenheiro ainda, né? Chega lá. Mas o pedreiro, irmãos, ele precisa de um ajudante, não é verdade? O pedreiro precisa de um ajudante, ele precisa de material e ele precisa de ajudante. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ele foi enviado para trabalhar com e não por. Preste atenção. O Espírito Santo não foi enviado para trabalhar por você, mas com você. Então, isso nos diz que nós precisamos aprender a cooperar com o Espírito Santo. Nós precisamos aprender a cooperar com a obra que Ele quer fazer na nossa vida. Por quê? O que vai determinar o quanto tempo vai demorar para essa obra ficar pronta é o quanto você está disposto a cooperar com Ele. Porque veja só, imagina, irmãos, imagina que eu contrate um pedreiro lá para minha casa. Por exemplo, vou falar do Mateus mesmo, né? Obrigado, irmão. O Mateus, ele se dispôs a construir um muro lá em casa. Né, Mateus? Ele se dispôs a fazer um muro lá em casa. Mas ele falou comigo assim, pastor, quando o senhor colocar o material, é só me chamar que eu venho aqui e arrebento isso aí. Você me ajuda e eu vou lá e levanto esse muro aí rápido. Sabe quanto tempo está aquele muro lá para construir? Meses. Mas, gente, por que se o Mateus, ele já se disponibilizou, se o Mateus sabe construir um muro, se o Mateus pode construir um muro, se ele quer construir um muro para mim, por que o muro não está pronto ainda? Sendo que nesse meio tempo o Mateus já construiu um muro de tanta gente, por que o meu não ficou pronto ainda? Por quê? Porque eu não cooperei com aquilo, eu não cooperei com aquilo que Ele quer fazer na minha vida. O Mateus quer construir o muro, mas eu não dei o material. Eu não marquei o dia, eu não estava lá para ajudar ele, para fazer o muro com ele. Então o muro nunca vai ficar pronto, apesar de eu ter uma pessoa capacitada do meu lado para fazer o muro. Então, irmãos, o Espírito Santo da mesma forma na nossa vida. Porque algumas pessoas recebem a Jesus como seu Senhor, recebem o Espírito Santo e começam uma caminhada muito rápida de transformação, de mudança, de servir ao Senhor, de testemunhos, e muda a família, e muda várias áreas da sua vida, e outras pessoas recebem o mesmo Espírito Santo, mas não muda, a coisa não sai, não anda, não deslancha, o muro não fica pronto, a casa não levanta, o ministério não sai. Mas é porque, irmãos, algumas pessoas, não vou dizer nem que é culpa de todo mundo, algumas pessoas simplesmente não sabem como elas podem cooperar com o Espírito Santo. É claro que a partir do momento em que você souber e não fizer, aí já é negligência. Aí é você que não quer. Mas a partir do momento em que você começa a descobrir como cooperar com Ele, aí passa a ser sua decisão. E quanto tempo? Pastor, eu quero dedicar aqui uma semana. Eu quero dedicar 1 hora por dia. Bom, o seu muro vai ficar pronto mais rápido. Não, pastor, eu quero dedicar só na quarta e no domingo, eu vou buscar o Espírito Santo. Então o seu muro vai ficar pronto mais devagar, né?
Então não depende do Espírito Santo. Ele é quem faz, mas ele só faz quando você faz. Ele se move quando você move. Amém, irmão? Você está entendendo aí? Eu quero começar aqui hoje, voltando rapidinho na nossa aula da semana passada, em um ponto. Como receber o batismo com o Espírito Santo. Mas olha, antes disso, olha isso, irmão. Nós falamos disso semana passada. Orar em línguas é dar ao Espírito Santo o controle da minha vida. Quando eu oro com a minha mente natural, nós falamos isso semana passada, quando eu oro com a minha mente natural, eu oro o que eu acho ser melhor. Eu acho que esse emprego é melhor. Eu acho que essa decisão é a melhor. Eu acho que esse marido, essa esposa é a melhor. Eu acho que, não sei, eu acho que tanta coisa é a melhor. Então eu oro baseado naquilo que eu acho, a não ser aquilo que está explícito na palavra de Deus, né? Aquilo que está explícito, eu posso orar à vontade de Deus. Mas aquilo que não está, eu não sei. Por quê? Porque a Bíblia diz no Salmo número 139, que Deus escreveu um livro a meu respeito, mas esse livro está no céu. E só o Espírito Santo conhece a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Então, quando eu oro com a minha mente, eu oro com aquilo que eu sei, de forma tão limitada. Mas quando eu oro em outras línguas, sou eu orando. É a minha autoridade, eu estou orando. Mas é o Espírito Santo que está pegando essa oração e fazendo algo com essa oração. O que ele está fazendo? Aquilo que ele quiser. Irmão, isso é maravilhoso. Pensa nisso aqui comigo. Eu pego aqui, ó, dou dou meu cartão aqui, ó, meu celular com NFC, dou para Fernandinha, falo, Fernandinha, pode fazer o que você quiser com o meu dinheiro. Pode fazer o que você quiser, pode sair agora aí. É só aproximar o celular aí, faz o que você quiser. Imagina você pegar uma procuração. Olha, irmão, isso é forte, hein? Orar em línguas é dar uma procuração ao Espírito Santo. Pô, anota isso aí, irmão. Anota isso aí, me manda depois, hein? Porque senão eu nunca tinha pensado nisso, não. Quando o advogado vai fazer o seu processo, ele faz isso, né? Ele te pede um documento e ele fala, ó, quero que você assine aqui, você vai me dar uma procuração e toda decisão que eu tomar, você vai acatar, porque eu estou tomando essa decisão em seu lugar. Agora, se você chega na justiça lá e fala, não, seu juiz, deixa que eu decido, aí é você decidindo. Agora, quando você dá uma procuração, se o advogado falar concordo, concordo. Se ele falar não concordo, não concordo. Orar em línguas é a sua autoridade, ou seja, você assinou a procuração, mas você está dizendo, Espírito Santo, eu não sei o que eu estou dizendo, mas o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser com essa oração. Se o Senhor quiser tirar, tira. Se o Senhor quiser fechar essa porta, pode fechar. Se o Senhor quiser abrir uma porta, pode abrir. Se o Senhor quiser, o que o Senhor quiser fazer na minha vida, pode fazer. Eu só vou orar e vou dar ao Senhor a autoridade para o Senhor tomar as decisões na minha vida. Olha, irmão, isso é forte ou não é? Quem concorda comigo? A oração em línguas coloca o Espírito Santo na liderança, no governo e no controle das nossas vidas e do nosso futuro. Isso é forte. Vamos passar para o próximo? Orar em línguas é ter... Irmãos, olha isso. Lembra na semana passada que nós falamos, 1 Coríntios capítulo 14, verso 2? Quem ora em outras línguas não fala aos homens, mas fala a... E em espírito fala mistérios. Então, irmãos, orar em línguas é ter um encontro pessoal com o Todo-Poderoso, permitindo que o seu espírito fale com Deus sobre os mistérios, segredos e planos que Ele preparou para você antes da fundação do mundo. Tudo bem? Tá, né? Tá bem, tá bem. Irmãos, pensa nisso. Sempre que eu vou dedicar um tempo para orar em línguas, seja na minha casa, seja no carro, seja na igreja, em qualquer lugar, eu me lembro, irmãos, do privilégio que é esse dom. Infelizmente, tantos cristãos já receberam esse dom e não conseguem compreender o privilégio que é. E outros cristãos já nem querem mais, já nem estão buscando mais. Irmãos, mas eu penso que a oração em línguas, no momento em que eu abro a minha boca,
eu me transporto, o meu espírito se transporta para uma reunião a 3. Pensa nisso. Usa sua mente ilustrativa. Toda vez que você entrar no espírito, ou seja, você orar em outras línguas, você está imediatamente entrando no reino do espírito. Sua mente está aqui, seu corpo está aqui, mas o teu espírito está em uma reunião particular com Deus. E o diabo não tem a mínima ideia do que vocês estão falando. O diabo, irmãos, o maior ódio do diabo é a respeito da oração em línguas. Sabia disso? Porque quando você ora em português, ele sabe o que você está orando. Eu até suspeito, aí é uma suspeita minha, não é uma afirmação, mas eu tenho a impressão que o diabo também conhece os nossos pensamentos. Eu sempre achei que não, sempre achei que ele não conhecia os nossos pensamentos, mas, baseado nos últimos avanços tecnológicos, eu estou começando a achar que o diabo conhece os nossos pensamentos também. Sabe por quê? Não sei se vocês estão acompanhando os avanços tecnológicos aí, mas a inteligência artificial, ela já está lendo imagens do seu cérebro. A pessoa pensa numa imagem, a inteligência artificial já consegue reproduzir aquela imagem que você pensou. Você pensa numa música, aquela inteligência artificial já consegue reproduzir aquilo que você está pensando. Aí eu comecei a pensar, bom, se a inteligência artificial, que é um robô, já consegue pelas atividades neurais aqui do meu cérebro, identificar o que eu estou pensando, pode ser que o diabo também consiga. Não sei. Isso é só uma teoria minha, tá? Mas independente se ele conseguir identificar o que eu estou pensando ou não, o problema é dele. Porque tem uma coisa que ele nunca vai conseguir. Porque a Bíblia diz que quem ora em outras línguas fala direto com Deus. Aí já era, irmão. Ele pode até ler os meus pensamentos, eu não sei. Ele pode até tentar. Mas quando eu estou orando em línguas, é o Espírito Santo de Deus, em uma linguagem que só Deus entende. Então é por isso que o diabo tem tanto ódio disso, irmãos. É por isso que o diabo fica irado quando você aprende sobre isso, quando você começa a buscar mais do Espírito Santo de Deus. Pula para o próximo slide aí. Quem pode receber? Eu não vou ler aqui agora esses textos, mas todos os crentes, todos aqueles que aceitaram a Jesus, todos esses textos aqui, dizem que todos foram cheios do Espírito Santo. Então todos é todos. Todos os crentes em Cristo Jesus podem e devem receber o batismo com o Espírito Santo. No próximo slide, como nós podemos receber? Se você ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, ainda não orou em outras línguas, que é a evidência do batismo com o Espírito Santo, eu vou te dar 3 passos muito simples, 3 passos bíblicos muito simples. Primeiro, você tem que desejar. Igual isso daqui, ó, já falei disso, né? A água está aqui. Se você não quiser beber, irmão, não adianta. Eles serviram aqui uma água geladinha aqui para mim, mas se eu não estou com sede, não faz a menor diferença. Eu não vou beber, né? Mas então, irmãos, o primeiro passo para quem quer ser cheio do Espírito Santo é querer. Vou te mostrar. Os apóstolos, os 120 discípulos ali, eles receberam o batismo no Espírito Santo depois de um período de 10 dias de oração. Irmão, se você se reúne durante 10 dias para orar sem cessar, é porque você quer muito uma coisa, não é? Eles oraram durante 10 dias. Isso quer dizer que eles queriam muito a promessa do Pai. Então, se você ainda, pastor, mas eu já tentei, já pedi, já orei, não recebi, continua, irmão. Continua buscando, continua desejando, continua pedindo. O próximo passo é, primeiro, desejar e buscar. Mas o segundo passo é tão simples. Pedir. Pedir e crer que você vai receber. Não implorar, pedir. Você não precisa falar, Pai, eu imploro que o Senhor me dê o Espírito Santo, por favor. Não. Você vai pedir, Pai, eu peço que o Senhor me dê a promessa do Espírito Santo. O Senhor prometeu que me daria, e eu creio que o Senhor quer me dar. Por isso eu te peço, eu quero receber agora mesmo o batismo com o Espírito Santo e o dom de orar em outras línguas.
peça e creia que você vai receber. Peça com fé. Você pode receber o batismo com o Espírito Santo através da imposição de mãos, mas você pode também receber através de pedir apenas. Você precisa pedir, falar com a sua boca, pedir. E por último, tão simples quanto, é pronunciar as palavras que o Espírito Santo te conceder. Porque às vezes, irmãos, a gente fica falando com as pessoas assim, seja cheio, peça, busca. Né? Às vezes é até um pouco assim, no meio pentecostal, né? A gente pega alguém que está querendo ser cheio do Espírito Santo, aí reúne umas 5 pessoas em volta, aí fala, vamos lá, fala alto, aí o outro, não, pensa, aí o outro glorifica, aí o outro grita, aí o outro receba, aí o outro, não, fica quieto, fecha a boca, dá glória, aí fica aquilo. Daqui a pouco a pessoa, não sei mais o que eu faço, gente. E quantas pessoas, irmãos, olha, quantas pessoas, que na verdade, eu estava até conversando com uma pessoa aqui, na quarta passada, irmãos, a pessoa, o Espírito Santo já deu a ela o dom, ela já está orando em línguas dormindo, irmão. Ela falou, pastor, eu estou dormindo, orando em línguas, sonhando, no meu sonho eu já estou orando em línguas. Eu falei com ela, irmã, você já recebeu o dom, irmão. O teu espírito já está orando em língua, só falta a tua boca falar agora, filha. Né? Só falta abrir a boca. Então, irmãos, como eu falei na semana passada, muitas vezes nós criamos na nossa mente uma ideia, né? Uma ideia de como que isso vai acontecer. Vou te explicar. Sabe por que em todos os casos na Bíblia, todos foram cheios do Espírito Santo e todos imediatamente começaram a orar em línguas? Sabe por quê? Porque eles não tinham informação errada na mente. É ou não é? Eles nunca tinham escutado nada sobre o batismo com o Espírito Santo. Nunca. Mas a gente não. Eu já escutei. Eu escutei uma coisa um dia no Debate Melodia. Aí eu escutei outra coisa diferente no YouTube. Aí eu escutei um pastor um dia falando que, como eu vi uma vez, irmãos, olha, uma vez nós fomos no monte com os adolescentes. Aí foi um mover, um momento gostoso. Aí descendo do monte, um adolescente falou comigo assim, puxa, João, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu falei em línguas lá no monte. E eu celebrei, né? Falei, puxa, que bênção, rapaz, aleluia. Aí o irmão do lado falou assim, tem que tomar cuidado, hein? Porque o diabo também fala em línguas, hein? Pode ser que tu falou língua do diabo, hein? Cara, aquele adolescente nunca mais conseguiu orar em outras línguas. Nunca mais. Infelizmente, ele até desviou, foi preso. Mas pensa que a vida dele poderia ter sido diferente se através desse dom ele tivesse edificado a vida dele naquele dia. Então, irmãos, por que a gente tem tanta crise na nossa mente? Porque a gente ouviu tanta besteira, tanta coisa errada, mas eles aqui na Bíblia não. Estava fresquinho. Eles sentiram algo ali, aquele poder, e as línguas vieram já. Falaram, só deixaram fluir. Mas a gente trava, né? Por causa daquele monte de informação que a gente recebeu na mente. Mas eu quero te dizer nessa hora, desconstrói. Fala com esse irmão que está do seu lado, desconstrói. Fala com esse irmão. Irmão, não é nada complicado. Fala com esse irmão, não é nada do que você aprendeu. Fala com ele, é simples. Só falar. Pastor, mas eu vou falar o quê? Aí eu não sei, irmão. Aí, né, não tem aula de língua estranha, né? Não tem aula. Isso aí não. É simples, mas não é natural. É simples, mas é sobrenatural. Então, como é que eu vou saber, pastor, o que falar? Aí é o Espírito Santo que concede. Ele vai te conceder palavras. E já quero até deixar um detalhe aqui, só uma observação para te ajudar. Porque, irmãos, às vezes, olha só, eu não entrei na aula ainda não, já vou entrar. Mas às vezes, a gente fica um pouco grilado, né? Grilado essa palavra, né? Você costuma falar isso? Não sei, né? Coisa de gente antiga, fica grilado, né? Mas às vezes a gente fica assim, tipo assim, não, poxa, eu fui batizado no Espírito Santo, mas a língua que eu falei não foi igual a língua que o irmão ali fala. Rapaz, já viu quando o irmão fala em línguas? Parece um som. Rapaz, mas quando eu falei em línguas não foi assim. Irmão, não entre em crise com essas coisas.
Vou te contar o meu testemunho, pode te ajudar. Quando eu fui batizado no Espírito Santo e comecei a orar em línguas, sabe aquela linguagem de oração poderosa daqueles homens assim? Pá, não foi nada disso. Nada disso. Quando eu comecei a orar em línguas, irmãos, o que o Espírito Santo me deu, que eu me lembre, eram umas 2 sílabas. Olha, irmão, de repente isso pode ajudar muita gente aqui. Sabia? Porque a gente fica achando que não, se não for aquela linguagem assim, então não é de Deus. Não, irmão. Pode ser que o Espírito Santo, ele te conceda uma sílaba, uma palavra. Eu me lembro que ele me concedeu assim, e era de Deus, meu irmão, mas ele me concedeu 2 sílabas. Sabe o que eu fiz com aquelas 2 sílabas? Eu fiquei muito feliz, irmão. E eu comecei a falar. E toda vez que eu começava a orar e eu começava a falar em línguas, eu ficava repetindo aquelas 2 sílabas. E você acha que eu fiquei chateado pelo aquilo, ou fiquei me sentindo? Nada, irmão. Glória a Deus, seu Espírito Santo me deu. É poderoso. Eu não vou entrar aqui nisso aqui, mas olha, o livro de Daniel diz que certa vez, olha, uma mão do céu, preste atenção aqui, uma mão do céu desceu, apareceu dentro de uma sala, olha que cena, né? Apareceu na sala e escreveu assim na parede, assim, ó. Imagina uma mão aqui voando aqui escrevendo, né? Mene, mene, tekel, parsim. É isso, né? Aí você imagina assim, poxa, mene, mene. No português, mene, mene, são 2 palavras que se repetiram. Então vamos supor, no português, se mene fosse por favor, então seria por favor, por favor. 2 palavras que se repetem, logicamente, né? Não, irmãos, mas olha, sabe qual é a tradução de mene, mene? Pesado foi o teu reinado e achado em falta. Mene, mene. Irmãos, a língua do Espírito não é como a língua do português. Então, irmãos, se Deus te der 2 sílabas, pode ser que aquelas 2 sílabas, ele consegue orar, se você orando 1 ano, não conseguiria orar o suficiente com aquelas 2 sílabas que ele te deu. E como é que foi então? E aí eu comecei, irmão, todos os dias orando aquelas 2 sílabas e repetindo. Aí de vez em quando eu estava orando, aí o Espírito Santo me concedia uma nova palavra, eu falava uma palavra nova, que legal. Ficava rindo sozinho, irmão. Opa, né? Aleluia. Aí continuava falando. Aí de repente uma palavra nova surgia. O Espírito Santo me concedia, eu começava a falar algo novo. Opa, aleluia, glória a Deus, amém, Espírito Santo, vamos lá, vamos lá. E eu fui falando, mas por um bom tempo, irmãos, eu fiquei repetindo ali 2 sílabas. Mas também teve vezes, irmão, de eu estar orando em línguas, irmão, eu começar a falar uma língua estranha, pesada, parecia que eu estava falando africano. Sabe? Já teve vezes de eu achar que eu estava falando chinês, irmão. Sinceramente, eu estava num monte orando. Eu acho que naquele dia eu intercedi por algum japonês. Lá no... Sabe? O Espírito Santo me deu uma linguagem de intercessão por algum japonês que estava sendo executado lá e eu... Não, sério, irmão. Já teve vezes de eu orar uma língua assim que a minha mente... Enquanto minha boca falava, a minha mente... Cara, que isso? Cara, que coisa... E aí, irmão, aí eu me empolgava mais, irmão. Aí eu ficava mais empolgado ainda. Mas, no geral, eu orava aquilo que o Espírito Santo me concedia. Então, irmão, não fica se preocupando. Ah, pastor, mas eu estou repetindo. Irmão, esquece isso. Se tiver que repetir, repete, porque o Espírito Santo está interpretando. Preste atenção nisso. O que importa não é o que você fala, mas o que importa é o que ele está dizendo. Vou repetir. O que importa não é o que você fala, o que importa é o que ele está dizendo com o Pai. Quem entendeu isso? Então pronuncie, irmão. Pronuncie o que ele te conceder. Vamos lá, para a nossa aula hoje aqui, para a gente correr aqui. Vamos lá. Vamos falar hoje um pouco sobre 20 minutos. Frutos e raízes. Frutos e raízes. Entrando em um lugar de mudanças profundas e permanentes. Irmãos, olha, o que você prefere? Qual testemunho você prefere? Ah, pastor, veio um pastor, botou a mão na minha cabeça. Ah, quando ele botou a mão na minha cabeça, pastor, tudo mudou na minha vida. Esse é um testemunho. O outro testemunho é, pastor, eu entrei para o meu quarto de oração.
E eu comecei a orar e buscar o Espírito Santo. E o Espírito Santo começou passo a passo a mudar e transformar a minha vida. Eu prefiro o segundo. Nada contra a imposição de mãos. Mas, irmãos, eu não vou depender de ninguém botar a mão na minha cabeça para alguma coisa mudar na minha vida. Porque eu tenho acesso a um lugar onde as mudanças não param de acontecer. Ah, não, pastor, mas quando o pastor fulano vem... Ah, pastor... Irmão, mas se o pastor fulano nunca mais vem? Não, irmão. Ah, não, pastor, quando o retiro de jovens vem... Ah, rapaz... Irmão, o retiro de jovens é uma vez por ano. Eu posso ter um retiro pessoal todo dia na minha casa. É bem melhor. Mas eu quero falar com você sobre frutos. Quem tem alguma área na sua vida aí que você precisa de mudança? Não estou falando agora de milagre, de poder de Deus. Estou falando de você, pessoalmente. Tem alguma área aí que precisa mudar na tua vida? Ah, irmão, eu tenho muita. Meu Deus do céu. Eu tenho muita, irmão. E muita área que eu não consigo mudar na minha vida. Mas olha, irmãos, olha só. Bota a foto aí. Quem já viu isso aqui? O Bruno agora ficou animado. A mão do Bruno já até coçou. Cadê a foice? A mão do Bruno, é uma roçadeira. Coitado, ó, Bruno. Eu trabalhei o dia inteiro, eu venho para a igreja para ver isso aí, pastor, pelo amor de Deus. Mas, irmãos, quem já cortou algum mato aí? Não sei se é roçar, já cortou mato? Sabe? Aquele mato sem vergonha. Aí você vai, você roça, você corta. Irmãos, ó, minha esposa não é mole não, irmão. Às vezes eu estou trabalhando em casa, ela estou lá no computador trabalhando. Aí daqui a pouco eu escuto assim, ó, pá. O que é isso, gente? Aí eu vou lá na porta, tá minha esposa com a enxada, cara. Pá, eu falo, meu Deus, uma mulher dessa não acha lugar nenhum mais nova. Parou de fabricar, rapaz. Meu Deus do céu. Eu nem entro, irmão, só deixo, entendeu? Só fico ali observando, entendeu? Dando glória a Deus, aleluia. Mas, irmão... Irmãos, mato é uma coisa terrível. Você pega aquele mato, aí você arranca na mão, você capina o troço, aí você fala assim, ó, a terra ficou limpinha. Pula. Isso. A terra ficou limpinha. Aí, irmãos, passa um tempinho, o que acontece? Cresce de novo, irmão. Que troço sem vergonha, irmão. Cresce no mesmo lugar, às vezes cresce mais forte. Aqui, ó, sabe por quê? Porque você arranca aqui, ó, mas você não consegue arrancar aqui. Isso daqui é aquilo que aparece na nossa vida. Isso daqui é o teu problema de caráter. Isso daqui é o teu problema com os teus sentimentos. Isso daqui é aquela raiva descontrolada. Isso daqui sei lá, o teu problema, enfim, pensa aí no teu problema, na tua coisa. Aquela tua coisa que tu quer arrancar, mas não consegue. Aí tu fala, não, pastor, agora eu arranquei, nunca mais eu vou fazer isso, pastor, agora sim, tá limpinho. Aí de repente, quando tu vê, nasceu de novo. Por quê, irmãos? Nós lidamos com os frutos. Já aconteceu na sua vida, irmão? Você já tentou cortar uma árvore? Quem já cortou uma árvore aí? Já cortou árvore? Irmãos, nasce de novo. Você corta a árvore, se você cortar assim um rentinho na terra, ela nasce de novo. Olha só, olha bem. Muitas vezes nas nossas vidas, a maioria das vezes, a nossa inconstância, nossos medos, nossa timidez, Irmão, quantos traumas que tem dentro de você? Quantas coisas na sua vida que são ciclos que se repetem. E você vive tentando lidar com isso, e você vive tentando mudar a tua personalidade, vive tentando mudar características da tua personalidade, fraquezas da tua alma, pecados, irmão, quantos homens que não conseguem lidar com o seu problema, problemas com mulheres, problemas com traição. Irmãos, olha, o que eu falo para vocês aqui, eu falo com muita tristeza. Uma pessoa que eu não conheço, mas ouço falar assim.
Irmãos, uma pessoa de muita influência no Brasil, um adorador. Um cara, irmão, que o cara pega o violão, esquece, irmão. Ele pega o violão, tu chora. Compôs músicas maravilhosas. Músicas que a igreja canta até hoje. Um cara que eu tinha uma admiração tão grande por ele. Caiu a primeira vez em pecado com uma mulher. Aí a igreja perdoou, se arrependeu, voltou. Mais um escândalo algum tempo depois, caiu de novo. A esposa perdoou, se arrependeu, voltou para o púlpito, ministrando, compondo. Caiu a terceira vez. A esposa não perdoou, ele saiu da igreja, abriu uma outra igreja. De novo, foi preso recentemente por assédio sexual. Irmão, isso é muito triste. Mas por quê? Porque todas as vezes ele estava tentando lidar com o fruto. Ele não conseguia lidar com mulheres, ele não conseguia. Mas, irmãos, lidando com o fruto. Mas você arranca o fruto, joga fora, e daqui a pouco o fruto nasce de novo. Sabe por quê? Porque você está tentando lidar com o natural, com o fruto, mas o problema está aqui, ó. O problema está onde ninguém vê. E pior, o pior, aonde você também não vê. Porque, irmãos, pensa comigo. Se você pudesse arrancar essas raízes, você já tinha arrancado. Se você pudesse mudar a sua própria vida, você já tinha mudado. Quem concorda comigo? Se você pudesse ser uma pessoa diferente, você já seria. Mas você se esforça, mas quando você vê, voltou para o mesmo estaca zero de novo. Mas, irmãos, eu quero te dar uma notícia nessa noite. Olha só a história de Pedro. Rapidamente, quem lembra de Pedro? Pedro natural, disse para Jesus assim: Jesus, eu estou pronto. Quantas vezes a gente ora assim também? E não tem problema, não tem problema. Não. Ah, não, pastor, tem gente que é tão bobo, irmão, fala assim: não, pastor, eu não canto aquela música assim, abro mão dos meus sonhos, porque eu não sei se eu vou. Então tu não vai cantar música nenhuma, irmão. Né? A gente não está falando de música de heresia, né? Mas, irmão, se tu for escolher assim, tipo, não vou cantar porque eu não sei se vou cumprir, então você não deveria nem dizer, eu te amo, Jesus, porque tu não sabe se ama mesmo. Então seria complicado. Mas Pedro, ele de coração, ele disse assim: Jesus, eu estou pronto, eu vou contigo até a morte. Acabou, Jesus. A gente fala assim também: Jesus, nunca mais eu vou desviar, nunca mais eu vou desanimar, Jesus, nunca mais eu vou abandonar meu ministério, nunca mais eu vou parar de orar, nunca mais eu vou deixar de ler a Bíblia. Quem já é assim também? Só eu, né, irmão? Então tá bom, glória a Deus. Irmãos, Pedro falou assim: Jesus, nunca mais eu te abandono, eu vou morrer pelo Senhor. Só que Jesus conhecia a raiz que tinha dentro dele. Tinha uma raiz de inconstância e de medo dentro dele que Pedro não conhecia, irmão. Se Pedro soubesse que ia negar Jesus lá na frente, ele não tinha falado isso. Mas ele não sabia. Ele estava certo de que ele ia morrer por Jesus. Quando chegou a aprovação, ele disse: Jesus, nem conheço. Que é isso? Eu falei isso? Meu Deus, eu não sabia. Aí mais um falou: tu andou com Jesus. Jesus, tá amarrado, nem sei quem é Jesus. Nunca andei com esse homem. E Pedro: gente, mas eu achei que eu ia morrer por Jesus. Terceira vez. E ele chorou amargamente. Sabe por quê? Ele falou: gente, eu não sabia que tinha essa raiz dentro de mim. Era o Pedro. E nós somos o Pedro. Como é que eu sei, irmãos, irmãos, sinceramente, eu sou pastor, estou aqui hoje de pé. Quantos pastores você já ouviu falar de caiu em adultério? Quantos pastores você já ouviu falar aqui que roubou, que mentiu, que traiu, que fugiu com a... Nem vou falar o cargo porque fica estranho pra caramba. Mas quantos homens, irmãos? Mas você acha que ele achava que ia cair? Não. E eu estou falando isso com temor. Porque eu estou aqui de pé. E como é que eu sei o que tem dentro de mim? Eu não sei. Como é que eu sei quais os programas que tem aqui dentro de mim? Que quando o diabo ativar aqui, aquele programa vai ativar dentro de mim.
Aquela raiz vai crescer dentro de mim e eu não sei que está aqui. Eu não sei. E é por isso, irmãos, que o Espírito Santo foi enviado e ele veio morar dentro. Aonde eu não sei, o Espírito Santo sabe. Ele sabe. Ele te conhece. Como é que você sabe que você não vai desviar amanhã? Eu não, pastor. É ruim, hein? Desvio não, pastor. Nunca mais. Como é que você sabe? Você não sabe. Pode ser que amanhã aconteça uma coisa com você e você, pronto, desvia e pronto. Mas o Espírito Santo que está aí agora, ele sabe. Ele sabe. E ele quer te ajudar. Olha só, irmãos, mostra o próximo slide aí. Olha só, que profundo, né? Raiz, olha, pode ter uma raiz aqui, ó, que veio lá do seu pai. Adultério, divórcio. Uma raiz aqui, ó, que foi um trauma de infância seu, você nem sabe. Por que você age assim? Uma outra raiz aqui, ó, de repente foi uma coisa que falaram com você que bloqueou a sua vida todinha. E tem uma outra raiz aqui, ó, que te faz ficar pobre a vida inteira. Você não sabe, mas essa raiz aqui cresce quando chega lá é pobreza. Cresce quando chega lá é grito, sei lá o que, depressão, qualquer coisa ruim que você possa imaginar. Esse monte de raiz emaranhado aqui, ó, é sua alma. É a minha alma. E você não tem como acessar isso daqui. Ninguém, nem o terapeuta, nem o psicólogo consegue acessar isso daqui. Nas profundezas da tua alma. Quem sabe tem coisas que aqui, ó, bem profundo, foi lá na barriga da sua mãe que aconteceu e você nem tem a mínima ideia. Mas o Espírito Santo, ele pode vir bem aqui, ó, bem profundo. E eu quero te mostrar uma coisa. Abre a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 3. Por que eu sou assim? Por que eu faço isso? Por mais que eu tente, eu não consigo mudar. Aquela falha de caráter que te assombra. O medo, a ansiedade, a inconstância. Você só vê o fruto, mas o problema está na raiz. Áreas da sua vida que não mudam nunca. Você tenta, arranca, promete, mas sempre volta. Eu quero te mostrar uma coisa que está em Mateus, no capítulo 3. Abre comigo lá, quem achou, dá glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Quem achou aí no sabre de luz? Cara, eu gostei muito disso, cara. A espada e o sabre de luz. Pastor Rodrigo, eu vou te falar, né, cara? Só inventa, né? Mateus capítulo 3, verso 10 ao 12. Jesus disse assim: e também agora está posto o machado na raiz. O machado está posto na raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Volta no versículo anterior. O machado está posto na... Não, irmão, você não está comigo não, irmão. O machado está posto na... Toda árvore que não produz bom fruto é lançada no... Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Fogo. Só até aí. Agora abre em Atos 2. Ah, você não precisa ler Atos 2, né? Já está de cabeça de cor. O machado está posto na... Aonde? Toda árvore em você que não está produzindo bom fruto será cortada e lançada no... Eu vos batizarei com o Espírito Santo e com... E naquele dia estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio um som com um vento impetuoso, e foram vistas línguas como línguas de... Línguas de... A árvore é lançada no... O machado está na... Caramba, não preciso mais, posso concluir aqui, você já entendeu tudo. Irmão, Jesus disse que é chegado um tempo... Agora, tem um detalhe interessante aí. Deixa eu ver o próximo slide.
A oração em línguas é o machado na raiz. Olha só, irmãos. Pula para o próximo slide. Pensa comigo, Bruno. O Bruno é um cara que trabalha com jardinagem. E o Bruno tem cara de lenhador, né? A cara de lenhador dele. Olha o porte de lenhador. É, rapaz. Mas, Bruno, deixa eu te perguntar. Se eu quero derrubar uma árvore, eu bato aonde? No tronco. A árvore está ali, eu quero derrubar, eu bato com o machado no tronco. O mais rente possível? Sim. Mas deixa eu te perguntar, quem é que bate com o machado na raiz? Não tem como bater com machado... Rachada. Irmãos, não tem como você bater com o machado na raiz de uma árvore. Por quê? A raiz fica debaixo de onde? A raiz fica debaixo da terra. O machado está posto no tronco. Não, porque se ele bater no tronco, ela cresce de novo. O machado está posto na raiz. Jesus estava falando de algo sobrenatural, que só o Espírito Santo poderia fazer. Você, quando lida com suas falhas de caráter e com o seu problema, você bate, por mais que você se esforce, você bate com o machado no tronco. Mas só o Espírito Santo pode bater com o machado. Volta aí. Volta. O Espírito Santo, ele tem um machado, irmão, que vai lá na sua alma. O machado do Espírito Santo não vai na tua mente, ele vai na tua alma. Pastor, eu não consigo... Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu busquei no meu quarto o batismo com o Espírito Santo, o que eu queria não era poder. Quando eu busquei o batismo com o Espírito Santo, o que eu queria não era milagre. Não era, Deus, me usa para ressuscitar um morto. Eu vou orar em línguas para ressuscitar o morto que precisava ressuscitar era eu. Quando eu busquei o batismo com o Espírito Santo e eu descobri a oração em línguas, eu falei, é isso que eu preciso para mudar o meu casamento. E não mudar a ela, mas mudar a mim. É isso que eu preciso para mudar a minha vida. Eu olhei para mim e falei, gente, eu não sei ser marido. Eu não sei ser pai, eu não sei ser homem. Eu não sei administrar minhas finanças, eu não sei como que eu vou tirar minha mulher dessa casa que é um galinheiro. Já contei isso aqui, literalmente era um galinheiro. Como que eu vou tirar minha mulher desse lugar? Como que eu vou resolver? A gente briga todo dia. Meu casamento está por um fio. Ou é isso ou é o divórcio. Como? Então eu falei, bom, se eu não consigo mudar a mim mesmo, eu vou permitir que o Espírito Santo me mude. Então, quando eu comecei a orar em línguas, o Espírito Santo, ele não foi lá. Ele veio aqui. Mas é muita raiz, irmão. Ele começou a bater aqui, ó. Uma raiz. Arrancou. Morreu um fruto lá em cima. Não foi imediato. Mas quando eu percebi, eu já não estava mais naquela casa, eu já estava morando em outra casa. E aí eu continuei orando em línguas e todas as vezes, eu estou falando de coração, todas as vezes que eu entrava na presença de Deus, eu diria, Espírito Santo, eu vou separar aqui as próximas meia hora para orar em línguas e eu te peço que o Senhor me mude, por favor, Espírito Santo, me transforma. E eu começava a orar em línguas, eu queria mudanças, como ainda quero, é o que eu mais quero. O que eu mais queria, Espírito Santo, eu quero que o Senhor me mude, porque eu não quero cair, Espírito Santo. Eu não quero ofender as pessoas, Espírito Santo, eu não quero ser pedra de tropeço para a tua igreja, para pessoas. Eu não quero, Espírito Santo. Minha esposa, meus filhos, eu não quero. Sabe que eu orava, eu falava assim, Espírito Santo, eu sei que o Senhor me chamou para o ministério pastoral. Mas, Espírito Santo, eu não quero ser pastor se eu tiver que abrir mão da minha família, destruir a minha família. Não, Espírito Santo, por favor. E eu ainda oro em línguas com esse objetivo. Porque o que Ele puder fazer em mim, Ele também pode fazer através de mim. Então Ele quer fazer em mim primeiro. E tem muitas árvores aqui dentro de mim ainda, irmão. Muitas árvores. Muitas árvores com muitas raízes. E Ele está lidando com muita coisa ainda dentro de mim. Muita, irmão, muita. Meu Deus. E só não arrancou mais árvores e jogou no fogo do Espírito Santo ainda, porque eu ainda não... Eu estou me entregando menos.
Eu tinha que me entregar mais ainda. Mais. Porque quanto mais eu oro em línguas, mais raízes o Espírito Santo consegue arrancar de dentro de mim. Quem está entendendo aí, dá glória a Deus? Quando Pedro começou a orar em línguas, a primeira raiz que o Espírito Santo arrancou com tudo foi o medo. Você tem medo? Medo de falar em público, timidez, é uma raiz. Primeira coisa, Pedro lá orando em línguas, trancado dentro do cenáculo com medo. Começou a orar em línguas, o Espírito Santo arrancou uma raiz do medo. De repente ele, gente, agora eu tenho coragem. Saiu pela porta e começou a pregar. Ah, mas então ali já mudou a vida de Pedro toda? Não. Ele continuou orando em línguas, sabe por quê? Pedro ainda era preconceituoso, irmão. Olha, o grande Pedro. Teve um dia que Pedro estava comendo com os gentios, né? Ali, numa boa, batendo papo com os gentios. Aí chegou Paulo. Quando Paulo chegou, Pedro, quê? Não, nunca comi com gentios. Nem conheço gentios. Nem. Aí Paulo falou, cara, você é muito cara de pau, Pedro. Você estava dissimulando seu sem vergonha. Você estava sentado com gentios, aí porque eu cheguei agora, você finge que não estava sentado? Aí Pedro, eu tenho que orar mais em línguas, Paulo. O Espírito Santo ainda não tratou com essa área em mim, né? Está tratando ainda. Então, irmãos, a oração em línguas é um machado na raiz. Pula para o próximo slide para a gente guardar isso. Fala comigo assim, a oração em línguas é o machado na raiz. Quem quer que o Espírito Santo tire algumas raízes de você aí? Quem quer que o Espírito Santo tire uma árvore inteira e joga no fogo? Olha, Mateus 3, Jesus fala de 2 fogos. 2 fogos. Primeiro ele fala que toda árvore que não produz bom fruto será arrancada e lançada no fogo. Depois ele continua dizendo que existe o fogo eterno. Ele tem a pá e ele vai limpar a eira e vai lançar no fogo eterno. Então, irmãos, tem 2 fogos. Tem o fogo do Espírito Santo e tem o fogo eterno, para onde será lançado aqueles que não permitirem que o fogo do Espírito Santo purifiquem o seu coração. Então, eu prefiro que o fogo do Espírito Santo me purifique e que ele lance toda a árvore em mim que não está produzindo bom fruto no fogo do Espírito, do que no último dia ser lançado no fogo do inferno. Amém, irmão? Por isso eu sou muito grato por esse dom, porque eu não sei orar por mim. Eu não sei as raízes que tem dentro de mim, mas ele sabe. Ele entrou aqui e cada vez que eu oro em línguas, ele sonda as raízes e ele vai arrancando. E quando eu percebo, tem árvores novas. Uau! Eu já não sou mais essa pessoa que eu era antes. Puxa vida, eu era tão estressado. Até esqueci, hoje eu ia convidar para dar um testemunho, né? Na próxima quarta, pastor Rodrigo, pode ser? Esqueci, rapaz, me empolguei, né? Pastor Rodrigo vai dar um testemunho da vida dele, a respeito da oração em línguas, de como que Deus fez e está fazendo na vida dele. E depois outra... se você também tiver algum testemunho sobre isso, pode me procurar, que eu quero ouvir seu testemunho também. Amém? Escuta só. O primeiro e maior benefício da oração em línguas, acho que eu botei aqui. Aí, tira uma foto disso daqui para você guardar. Ou escreve. O primeiro e maior benefício da oração em línguas e das práticas espirituais são as mudanças profundas e permanentes no seu interior. É isso que o Espírito Santo quer fazer. Primeiro lugar. Depois, ministério. Depois, externo. Primeiro, interno. Ele vai curar todos os seus traumas. Alguns vão ser mais rápidos. Outros podem levar 1 ano, 2 anos. Mas não para, porque ele está tratando. Ele está arrancando raízes.